Os corredores de mobilidade da Zona Sul de Aracaju começam a funcionar no dia 11 de agosto. As faixas exclusivas para o transporte público têm o objetivo de diminuir o tempo de deslocamento para os usuários de ônibus. O anúncio foi feito pelo prefeito de Aracaju durante a coletiva. Na oportunidade, foram detalhadas as regras para a utilização das faixas. Porque vão ser os três corredores, a maioria deles, dos três corredores, serão no horário de pico, né? Entre as 6 às 9 e a partir das 16 até às 18 horas, às 19 horas. E o corredor da Hermes Fontes, esse sim será o único que exclusivamente durante o dia todo, será a faixa exclusiva, porque é a faixa do lado esquerdo que será exclusiva de ônibus. O funcionamento pleno desses corredores, eles dependem muito da conscientização de todos nós, né? Conscientização da população, para saber a hora que atravessa na faixa, conscientização das pessoas dos motoristas de ônibus, porque ali é a faixa exclusiva deles, também, mas eles têm que ter uma conscientização importante, porque precisa levar as pessoas de maneira efetiva para o seu trabalho, e a conscientização das pessoas que usam carro, para entender que naqueles momentos de pico, é importante deixar o corredor livre, não colocar o carro no corredor, para que as pessoas possam trafegar e chegar nos lugares com tranquilidade. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, anunciou aqui no Centro Administrativo que a partir do dia 11 de agosto estará funcionando os corredores de ônibus na capital de todos os sergipanos. Serão 30 dias de campanhas educativas. O superintendente da SMTT Aracaju, Renato Teles, falou sobre as mudanças no trânsito da capital e de sua viagem à China. E dia 11, os 4 corredores entram em funcionamento. E também entra em funcionamento a campanha educativa de sensibilização, seja de pedestres, de motoristas, que vai ter uma duração de 30 dias para adaptação de pedestres, de motoristas, de sensibilização. É muito importante, a exemplo de toda a cidade, que o pedestre faça a travessia na faixa de pedestre. No corredor da Hermes Fontes, que tem esse deslocamento para a faixa da esquerda, para o canteiro central, que ele faça essa travessia na faixa de pedestre. Da mesma forma, o motorista, a exemplo de toda a cidade, respeite a faixa de pedestre. A faixa de pedestre é a zona de segurança do pedestre. É ali onde ele se sente mais seguro, que seção feita a calçada. Então, o motorista, a campanha também vai focar no motorista, na necessidade de respeito à faixa de pedestre e respeito também na faixa exclusiva, a depender dos horários ou se for o dia todo, como o caso da Hermes Fontes. Quais são as exceções para circular nesse corredor? Veja, corredor Beira-Mar, corredor Centro Jardins e corredor Augusto Franco, popularmente Rio de Janeiro, nas faixas exclusivas, em qualquer horário, táxi e transporte escolar podem circular. Há exemplo também dos carros de segurança, ambulância, bombeiros, isso aí, por óbvio, pode trafegar nos corredores. Na Hermes Fontes, táxi não poderão trafegar. Por que não? Porque tem ali uma questão, tem os taxões, tem um conflito maior para quem estiver na faixa da esquerda e quer andar 100 metros, 200 metros, para poder voltar para a faixa central, porque quer virar à direita. Ia criar muito conflito para quem já está na faixa do meio, que naturalmente tem uma velocidade um pouco mais rápida do que está na faixa da direita. Então, iria evitar um transtorno nesse sentido. Então, na Hermes Fontes, apenas ônibus e veículo de segurança, ambulância, caso de necessidade. Os demais, táxi liberado, transporte escolar liberado e ambulância e polícia e veículos de segurança. Superintendente, você fez uma viagem para a China e foi muito polêmico aqui, pelo menos aqui nos rádios, na imprensa sergipana, que o superintendente está trazendo da China para aplicar no trânsito aqui nos corredores, principalmente em Aracaju. Vejo com muita tranquilidade. Recebi um pouco das notícias do que pouco se falava aqui, mas você veja um processo crescente, né? Prefeito recebendo cônsul de Recife aqui em Aracaju, Aracaju, cidade irmã de Chantai, Aracaju recebendo um convite através do consulado, há exemplos de Guiné-Bissau, há exemplo de Cabo Verde, há exemplo de Recife, recebendo um convite de um programa que acontece 3, 4 vezes por ano, de receber cidades, países da língua portuguesa para troca de experiências. Então, o que a gente pode perceber lá? Então, tivemos muita informação sobre comércio, muita informação sobre porto, podemos visitar a cidade de Chame, por exemplo, entramos aqui, assim,
na operação do porto, para ter informação da questão tecnologia, da questão como é que é a questão da operação do porto, a questão, por exemplo, de desenvolvimento da cidade. A gente visitou lá 3 cidades, Xiamen, Fuzhou, Hangzhou, e podemos ver assim a padronização, a unificação do modelo, por exemplo, de abrigos de ônibus, do transporte público, a questão, por exemplo, de um transporte público financiado pelo governo central. A cidade que a gente andou lá mais cara de ônibus era 2 yuans. Na conversão aí, 2 yuans equivale a R$ 1,40. O vereador por Aracaju, Ricardo Marques, do Cidadania, é um dos principais críticos da situação que se encontra o transporte público em Aracaju. Ele fala da expectativa do funcionamento dos corredores de ônibus da capital. Finalmente foi liberado, porque não tem jeito, foi feito, foi liberado. Não é assim, a concepção como ele foi feito, não é o que a gente imagina para melhorar a nossa mobilidade, mas está aí, a gente vai acompanhar agora. A gente acredita que existem alguns gargalos ainda, mas como disse aqui na coletiva, o prefeito vai ter uma ação educativa, vai ter a presença de agentes da ICMTT, e a gente vai acompanhar para que dê certo, porque a mobilidade urbana ela é um conjunto, né, de coisas. Os corredores faz parte desse conjunto. Dentro do corredor também tinha a questão dos semáforos inteligentes, que a gente aguarda que eles efetivamente funcionem, porque liberam o ônus para passar diante dos semáforos, ambulâncias, não foi falado sobre ambulâncias aí, carros de polícia, táxis, como é que vão ficar. Então, mas a gente vai acompanhar, é o primeiro passo, depois de 4 anos, e efetivamente a gente espera que as coisas aconteçam, inclusive licitação do transporte, porque que adianta ter um corredor de ônibus, ter ônibus sucateados, não ter licitação. Bem, nós viemos aqui para dar a nossa contribuição, para acompanhar, já que a gente cobra muito, e esperar que as coisas aconteçam aqui na cidade de Aracaju. L2 News, a um passo do futuro.